como é que eu entrei em medicina, como é que tu podes entrar em medicina e como é que, no geral, funciona. Olá, eu sou a Margarida, tenho 22 anos e estou a estudar medicina na Nova, em Lisboa, e hoje estou aqui para falar como é que eu entrei em medicina. Para entrar, eu recomendo bastante ver as recomendações da Jazz e da Inspiring Future, que são duas plataformas que te ajudam bastante a perceber como é que todos os cursos funcionam, todas as faculdades funcionam, médias, exames de entrada, tudo e mais alguma coisa. Em princípio, consegues encontrar nestes sites. Medicina existe em várias faculdades no nosso país, aqui são as faculdades que nós temos. Em relação às médias dos últimos anos, depende da faculdade, mas variou entre 18 e 19. Em relação ao número de vagas, também depende da faculdade, mas no geral são entre 100 e 260 vagas. A nota mínima de candidatura que tu tens que ter, portanto, média de secundário já a contar com os exames, é de 14. Em termos de provas de ingresso, a nota mínima que tu tens que ter nas 3 é 14 e os 3 exames que tu tens que usar é Matemática, Físico-Química A e Biologia e Geologia. De que forma é que elas se organizam em termos de percentagens? Portanto, elas valem 50% da tua entrada e a tua média de secundário vale também 50% da tua entrada. Para além das tuas notas, precisas também de apresentar uma coisa bastante simples, que é o pré-requisito A. Basicamente, é uma declaração médica do teu médico de família a dizer que está tudo bem contigo próprio. Atenção que, por exemplo, ser surdo ou ser cadeirante, usar cadeira de rodas, não é uma limitação a entrares em medicina. Existe mesmo uma médica surda que eu gosto bastante, aqui está a conta dela, e existem também médicos que usam cadeiras de rodas. Portanto, se é a tua situação, não desesperes, tipo, há futuro para ti em medicina, arrisca. Outro pormenor interessante para entrar, existe uma coisa chamada contingente geral versus prioritário. Portanto, se tu tens alguma destas condições, podes ter prioridade em entrar, não é prioridade, mas há vagas específicas para ti, para tu poderes entrar em medicina. Portanto, acaba por ser um bocadinho mais fácil, porque estás a competir em vez de 100 pessoas, estás a competir com 10 ou 20 ou 30 para vagas específicas para pessoas que estão na mesma situação que tu. Portanto, pode ter uma vantagem se tu queres entrar. Existe também um acesso especial para licenciados, depende da faculdade em que tu estás a candidatar, não tenho a certeza se existe em todas as faculdades, na minha, na Nova, existe. O processo de candidatura é diferente do processo de candidatura normal de entrar com exames e nota de secundário. Se queres mais informações sobre isso, deixa nos comentários e podemos falar sobre isso. Em termos de organização de curso, medicina divide-se em 3 anos de licenciatura, 3 anos de mestrado integrado. Quando acabas então os 6 anos, chega a altura de te inscreveres na Ordem dos Médicos, que é um processo que acontece mais ou menos em junho ou agosto. Portanto, acabas o curso em junho, oficialmente, e depois tens a inscrição na Ordem dos Médicos. O que é que muda aqui? Tu só podes exercer medicina, portanto, exercer aquele curso que tu estudaste, a partir do momento em que tens a tua cédula de médico. E é isto que acontece quando te inscreves na Ordem dos Médicos. Depois da inscrição na Ordem dos Médicos, tens de fazer a PNA, a Prova Nacional de Acesso, que é tipo o bicho de 7 cabeças que toda a gente em medicina teme e odeia. Ela acontece, mas tipo, don't worry. E aí, para o teu futuro. Ela acontece em novembro. Para te preparares para ela, normalmente as pessoas começam a estudar ao longo do 6º ano, portanto, do último ano que estás na faculdade. Há pessoas que começam em setembro, há pessoas que começam em novembro, há pessoas que começam em dezembro, há pessoas que começam em janeiro do ano seguinte. E, portanto, é mais ou menos 9 meses no mínimo de estudo diário, é uma coisa bastante intensa. E depois tens uma ajuda das escolas de especialidade, que basicamente são plataformas que organizam aulas, resumos, perguntas, estudo no geral. Paga-se bastante, mas é mesmo complicado fazer a PNA sem elas. Eu não sei porque não estou lá, mas que eu saiba, a maior parte das pessoas usa, mas não é obrigatório. Como é que é constituída esta Prova Nacional de Acesso? Basicamente são casos clínicos, são 150 escolhas múltiplas, tens cerca de 250 minutos no total, se não me engano, e depois de fazer esta prova, tens 1 ano para usar a nota que tu recebes nesta prova. Não fica válida para sempre, tens que usá-la até ao ano seguinte. Se não quiseres usá-la, tens que repetir a prova ou ela perde efeito. Depois da PNA começa o melhor tempo da tua vida enquanto médico, segundo dizem, que é as férias até dia 1 de janeiro, portanto, esta altura em que toda a gente vai fazer tipo um mochilão para a América do Sul, ou vão passear ali à Ásia, ou ficam em casa a chilar porque também merecem. Depois, dia 1 de janeiro, começa então o ano comum. O que é o ano comum? Também chamado internato geral. Basicamente, tu és um médico, antigamente acho que se chamava IACs, agora acho que se chamam IFGs, portanto, Interno de Formação Geral. Neste ano tu rodas várias especialidades, portanto é basicamente como os estágios normais do curso, mas já integras mais a equipa que trabalha em cada serviço, já tens mais responsabilidade, já espera um bocadinho mais de ti, e uma coisa muito positiva é que já estás a ganhar um salário, isto é a primeira vez que estás a ganhar um salário enquanto médico, portanto ao fim de 6 anos, mais o período até estudar para a PNA, mais esse mesinho de férias, começas então a ganhar o teu salário. Para entrares no ano comum, tu escolhes o sítio
onde o vais fazer com a média do teu curso. A média do teu curso, dependendo da faculdade onde tu estás, é ponderada. Portanto, apesar de tu poderes sair da faculdade com um 18, se a tua faculdade é considerada, no geral, ter melhores notas, vai sofrer um bocadinho um decréscimo para estar ao nível e para ser justo com as outras faculdades. Quanto é que se ganha? O tema mais importante, podes consultar os valores no Sindicato dos Médicos online. No meu caso, eu fui procurar, sim, ao Sindicato dos Médicos e aqui está a tabela salarial para o teu primeiro ano como médico. Nós temos a nota da PNA e, portanto, estás a fazer o teu internato médico, estás a fazer um ano de rotações e sai a pauta da PNA. Normalmente sai uma pauta provisória e mesmo a definitiva por volta de março, abril, e depois chega a altura de tu escolheres a especialidade com base nesta nota. Portanto, a escolha da especialidade é 80% nota de PNA, 20% a nota do teu curso, portanto é para isso que interessa a nota do teu curso, e esta escolha dá-se por volta de outubro, novembro. As pessoas escolhem por ordem de notas, portanto temos uma tabela em que temos a nota mais alta, até ao fim, e portanto a primeira pessoa vai lá, escolhe o sítio e a especialidade que quer fazer. Portanto, tens que escolher uma especialidade já num sítio específico. Tu não escolhes, por exemplo, medicina interna e depois tens todos os hospitais do país para escolher. Não. O que tu escolhes é a vaga de medicina interna no Hospital Santa Maria em Lisboa, a vaga de medicina interna no sítio qualquer. E, portanto, está sempre condicionado às vagas que existem em cada hospital, não existe à toa no país inteiro. Escolheste a tua especialidade, é cerca de outubro, novembro, vais começar a trabalhar e a treinar para ser especialista na área que tu escolheste dia 1 de janeiro do ano seguinte. Portanto, tens ali um período de 1 a 2 meses até começares, acabas o ano comum e então começas a ser interno de especialidade. Já não és interno de formação geral, és sim interno de especialidade. As especialidades duram entre 4 a 6 anos, dependendo das médicas ou cirúrgicas, ou das médico-cirúrgicas, portanto, depende um bocadinho da especialidade que tu queres. Se queres saber mais sobre isso, pergunta nos comentários e nós podemos te ajudar. Depois, a pergunta mais famosa, quando é que podes começar a prescrever medicação? Isto remete-nos um bocadinho para a pergunta de quando é que podes ser autónomo. Depende do ponto de vista. O que é ser autónomo? É prescrever? É fazer cirurgia sozinho? É atender doentes sozinhos nas urgências? É dar consultas de especialidade sozinho? Depende um bocadinho. Se a pergunta é quando é que começas a ganhar dinheiro, começas no primeiro mês, porque só recebes no fim do mês, primeiro mês do ano comum, portanto, ao fim dos 6 anos, no 7º ano. Se é quando é que podes começar a prescrever, podes começar a prescrever no fim do ano comum. Se é quando é que podes dar consulta sozinha, depende muito do tutor que tu tens. Quando é que podes fazer cirurgia sozinho, depende muito de novo do tutor que tu tens, do quanto é que tu aprendes, qual é a tua evolução ao longo da especialidade. Portanto, tudo depende muito de a especialidade que tu estás, o sítio em que tu estás, o médico que te calhou, várias coisas. Outros caminhos para além deste caminho tradicional que eu acabei de escrever. Ao fim de fazeres o teu curso inteiro, podes simplesmente mudar de área. É perfeitamente válido tu entrares em medicina e perceber odeio, não quero, não gosto, não quero receber mal, não quero trabalhar no SNS, não quero trabalhar no público, não quero fazer isto de todo, vou fazer outra coisa qualquer, vai ser feliz, tipo, não fiques aqui só porque já cá estás. Também podes acabar o curso, fazer a PNA e decidir que não correu bem, não é a nota que tu queres, não chega para a especialidade que tu queres, podes repetir a PNA, como eu disse, tens uma validade de 1 ano, podes fazê-la no ano seguinte e voltar a candidatar-te à especialidade que tu queres. Podes também ainda repetir o ano comum. O que é que isso significa? Fizeste a PNA ou não em novembro, não é obrigatório para fazeres o ano comum. Chegaste dia 1 de janeiro, começaste o ano comum. Ok, ainda não queres entrar numa especialidade no fim desse ano ou no início do ano a seguir, mas também não queres trocar de área, podes simplesmente repetir o ano comum. A única coisa a lembrar é, não podes terminar o teu primeiro ano comum. A partir do momento em que o terminas, não podes repeti-lo. Portanto, tens que rescindir contrato antes de o terminar. Podes repetir o ano comum até 3 vezes. Portanto, podes fazer este ano de indiferenciado a trocar por várias áreas e a ter vários estágios, já a receber 3 vezes. Podes simplesmente nunca fazer a PNA, mas trabalhar como médico. Isto é o chamado médico diferenciado, que nós conseguimos ver nas notícias e na televisão como tarefeiro. É, portanto, um médico com autonomia clínica, ou seja, concluiu o ano comum, não fez a PNA, ou fez a PNA, é indiferente, mas não está a tirar, ou ainda não tem, ou simplesmente não está a treinar para ser especialista. Portanto, é um médico que pode atender em urgências, pode atender em vários contextos, mas não tem especialidade. Não é médico de família, não é cardiologista, não é cirurgião geral. É uma pessoa que concluiu medicina, fez 1 ano de treino de formação geral, portanto, o ano comum, e depois é sim médico indiferenciado.
Outro dos caminhos que podes tomar é emigrar, fazer a especialidade no estrangeiro e quem sabe voltar quando fores mais velho, voltar quando quiseres, na verdade. Não é um processo fácil, não é uma coisa que seja evidente, mas é cada vez mais falada, infelizmente, pela saída dos médicos de Portugal para o estrangeiro. Se queres saber mais sobre isso e sobre opções específicas de países específicos, pergunta também nos comentários. Apesar de eu não saber, assim, tantos países, sei um ou dois na Europa, porque, lol, também estou um bocadinho interessada. Portanto, deixa o teu comentário se queres saber mais sobre isso. Depois, outras ideias relacionadas com medicina, mas que não são exatamente exercer no próprio sentido com doentes ou operar ou em consulta, é consultoria e investigação. Ou ainda indústria farmacêutica. Portanto, tu com um curso de medicina podes fazer muitas outras coisas que não é só exercer. Podes entrar pelo caminho de consultoria e trabalhar para empresas, para gestores hospitalares que aconselham outras infraestruturas de saúde a funcionar. Podes também ir pelo caminho de investigação, apesar de não ser um caminho fácil, direto, muitas vezes satisfatório em Portugal e mesmo no mundo. É um caminho desafiante, mas é mesmo muito interessante e é muito preciso haver pessoas a entrar em investigação para fazer a medicina evoluir e levar mais longe, tal como se fez até agora. Para além da investigação, temos ainda a indústria farmacêutica. São precisos médicos para uma série de partes no processo de desenvolvimento de medicação, a aprovação da medicação, experimentação da medicação, antes de ela ser aprovada. Se é uma coisa que tens interesse, também é possível fazê-lo com curso de medicina. Uma outra pergunta bastante importante: quanto custa fazer medicina em Portugal? Portanto, medicina numa faculdade pública, atenção, eu estou numa pública, não faço ideia como é que funcionam as privadas, também é uma coisa bastante nova. Numa faculdade pública, as propinas custam, se não me engano, 697 € anuais, podem pagar em prestações, e a isto acresce, dependendo das faculdades, dependendo dos cursos, uma pequena taxa de inscrição ou um seguro para tu poderes fazer os estágios relativos a esse curso, que no nosso caso, se não me engano, foi por volta dos 60 €. Portanto, acaba por não ser, claro que é dinheiro, mas não é uma coisa impossível de suportar. Em termos de material, eu sou muito honesta, eu gastei muito pouco dinheiro em material na minha vida inteira, em medicina, obviamente, porque eu investi num iPad e num computador. Tendo um iPad e um computador, é muito raro teres de comprar o que é que seja. Não é preciso comprar livros, não é preciso comprar sementes, não é preciso comprar nada. Porquê? Nós temos uma coisa, pelo menos na minha faculdade, muito útil, que são drives. Google Drive, com tudo aquilo que tu podes precisar de testes, desgravadas, que são basicamente apontamentos das aulas, feito por alunos. Tens livros oficiais em PDF, tens resumos, tens tabelas, tens tudo e mais alguma coisa que tu podes imaginar em formato digital. E, portanto, eu recomendo muito investir numa coisa que te permita usar o formato digital, portanto, seja um tablet, seja um computador que seja bastante versátil, para não teres que gastar dinheiro em absolutamente nada de livros. Ou eu usei em formato digital, ou eu pedi emprestado, das duas uma. Não vale a pena gastar rios e rios e rios de dinheiro em livros, ninguém usa, ninguém está à espera que tu faças isso, portanto, usa digital, pede emprestado ou compra em segunda mão. Na nossa faculdade vende-se imensa coisa em segunda mão, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, até na faculdade em si, portanto, podes sempre comprar um aluno que já não vai usar e assim, é bom para o ambiente, é bom para ti, é bom para toda a gente. Coisas em que eu sim gastei dinheiro: uma bata branca que tu precisas para ir para os hospitais, não precisas de comprar, em princípio, aquela coisa que se chama pijama cirúrgico, que é tipo tudo a mesma cor e os médicos e os enfermeiros também usam. Precisas sim de arranjar uma bata, também podes fazer a bata de laboratório do secundário se tiveres, e também um estetoscópio. É uma coisa que é um bocadinho mais cara, se não me engano ronda os 150 €, dependendo do modelo, mas é uma coisa que tu vais usar até ao fim da tua vida como médico. É um investimento uma vez e nunca mais, em princípio, se não se estragar, nunca mais precisas de comprar outro. Se tiveres emprestado, tudo bem, mas usa-se bastante, portanto dá bastante jeito teres o teu próprio. Se és deslocado, bem-vindo à vida de gastar rios de dinheiro para estar a estudar em Lisboa. É uma cidade bastante cara. Para ser honesta, não sei o quão diferente é que é estudar no Porto, ou em Coimbra, ou na Covilhã, ou noutra cidade que também tenha medicina, porque os preços agora estão loucos, mas em Lisboa é difícil. É bastante caro estudando sendo deslocado, mas da faculdade em si não se gasta assim tanto dinheiro. O que se gasta assim é nas rendas. Como sabem, as rendas em Lisboa estão loucas, rondam os valores de entre 300 a 700 € por um quarto privado, com sorte. Casa de banho privada depende um bocado da tua sorte, mas a medicina é muitas faculdades e no fim de contas nós vamos ser todos médicos igual. Não é por estar numa faculdade em Lisboa ou numa faculdade do Porto que vais ser mais médico do que outra pessoa qualquer. É sim, dependendo do teu empenho, do teu gosto, da pessoa que tu és, de quanto é que tu dás ao curso, de quanto é que tu dás ao teu desenvolvimento pessoal enquanto humano. Não desesperes se não consegues ir para uma destas cidades que é muito cara, faz o curso noutro sítio e depois quem sabe até podes trabalhar para outra cidade que seja um bocadinho mais cara. Um pormenor importante que eu já mencionei: escolas da PNA. Isto sim é uma coisa que se gasta bastante dinheiro, custa, se não me engano, cerca de 800 a 1000 € no mínimo para a preparação da PNA. De novo, não é obrigatório, mas é recomendável. Portanto, isto é uma coisa que tu gastas no fim do curso para te preparares para esta prova e é uma coisa que tu pagas uma vez e pronto. Mas, de
facto é um bocado. Vou deixar na nossa descrição os links de alguns planos curriculares de algumas faculdades, os links importantes para tu veres como é que entras nas faculdades, que notas é que tu precisas. Também vou deixar na descrição o link do Portal da Sabedoria, portanto, o centro de explicações onde eu dou explicações em conjunto com muitas outras pessoas. Se estás interessado em mais alguma coisa, deixa nos comentários e nós podemos ajudar-te a esclarecer as tuas dúvidas. Obrigada por assistires e vemo-nos em breve!